Hoje vamos falar aqui sobre um tema que muitas das pessoas elas já ouviram falar, muitos QAs já ouviram falar, ou até mesmo sabem mais ou menos o que é, mas não tem muita certeza. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece tão simples que as pessoas costumam banalizar o significado dela. Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui o que é teste funcional e o que é teste não funcional. Eu sei que esse daqui é um tema simples, porém é pela simplicidade que a gente costuma pecar. Às vezes é um tema tão simples que você não vai atrás para descobrir o que significa exatamente, né, um teste funcional ou um teste não funcional. Esse vídeo aqui é para tirar a dúvida de todo mundo, mostrar o quão simples isso realmente é, e quando você estiver aí na sua próxima entrevista, você consegue mostrar para o entrevistador que você sabe exatamente o que é um teste funcional e o que é um teste não funcional. Time, eu sou o Manny, eu vou explicar isso de uma vez por todas para você. Vamos nessa! Então, uma coisa que eu gostaria de deixar bem clara: testes funcionais e não funcionais são utilizados no seu dia a dia. Caso você esteja aí testando, né, se você já está trabalhando aí como QA, ou até mesmo você aí que está estudando QA, saiba que você já está fazendo os dois provavelmente. É muito mais provável que você já esteja fazendo os testes funcionais, porque normalmente a gente começa a aprender trabalhando com testes funcionais, mas muito provavelmente você pode aí ter trabalhado com também os testes não funcionais, que são testes muito importantes também no nosso dia a dia. E eu vou te dizer, caso você ache que você aí não faz testes funcionais no seu dia a dia, você provavelmente está enganado, porque testes não funcionais são tão importantes quanto os testes funcionais. E você acaba fazendo eles sem perceber às vezes. Então, galera, o que são esses testes, né? Eu vou começar pelo teste funcional. O teste funcional, ele é um teste que a gente visa testar funcionalidades do software. Ok, tá, Manny, beleza. Você tá sendo meio redundante aí, eu sei. O problema é que é exatamente isso. Quando você fala que você tá fazendo um teste funcional, você tá literalmente testando as funcionalidades do sistema, independente da forma que é. Ah, se eu tô fazendo o teste com a minha automação, né? Minha automação que tá fazendo os testes, isso também é teste funcional? Sim, isso também é teste funcional. Mas, Manny, e se eu tiver ali fazendo um teste manual em uma feature só, uma feature nova do meu sistema, isso daí é o quê? É um teste funcional. Ah, mas Manny, não é todo mundo que faz teste funcional. Os desenvolvedores não fazem testes funcionais. E é aí que fica essas dúvidas. O teste unitário também é um teste funcional. Então deixa eu explicar mais ou menos o que vai dizer o que é um teste funcional e o que não é um teste funcional. Um teste funcional, ele literalmente está testando as funcionalidades do sistema. O que isso quer dizer? Qualquer coisa, qualquer tipo de teste que você está fazendo no seu sistema, seja ele automação ou seja ele um teste manual, se ele está testando diretamente a funcionalidade do seu sistema, ele está fazendo um teste funcional. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que lançou aí uma feature nova no seu sistema e você está fazendo o teste dela. Essa feature nova é de enviar convite para outros e-mails para acessar o produto, né, para acessar o seu software. Então, você entra lá numa aba, clica para enviar um e-mail, o e-mail enviado e a outra pessoa consegue ter acesso. Quando você faz o teste manual disso, né, você vai lá, testa, faz até mesmo um teste exploratório, você vai testar diretamente essa funcionalidade, né, essa feature. Perfeito? Você está testando o funcionamento, né, do software. Outra forma, testes unitários. Como que funciona um teste unitário? O desenvolvedor, ele vai fazer um teste unitário para cada um dos métodos que ele estiver criando ali dentro do seu sistema, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que para fazer com que o endpoint funcione, ele precisa ali de 10 métodos. Cada um desses métodos faz alguma coisa. E quando você faz os testes unitários, você está testando a funcionalidade daqueles métodos. Então, é por isso que os testes unitários, apesar deles serem automatizados e apesar deles serem de baixo nível, né, eles estão ali dentro do código testando necessariamente o método, eles estão testando uma funcionalidade do seu sistema, porque eles estão testando diretamente a funcionalidade daquele método. Então, aqui um exemplo simples. Se aquele método ele funciona assim, você dá 2 números para ele, ele retorna para você um valor somado. E quando você fizer o teste unitário para esse método, ele vai verificar se os números somados estão corretos. Perfeito? Então, é basicamente isso. O teste unitário, né, ele também é um teste funcional. Então, tudo ali que tem a ver com testar a funcionalidade está dentro de teste funcional. Eu vou trazer aqui uns exemplos para vocês já saberem da próxima vez quando vocês forem falar sobre isso. Lembrando que eu vou falar sobre aqui vários tipos de teste,
mas eu não vou entrar em detalhes do que cada um dos testes faz, justamente porque não é o intuito. Eu quero falar mais sobre o que é um teste funcional. Porém, se vocês quiserem que eu faça um conteúdo voltado para esse nome de cada um dos testes, o que cada um significa, pode deixar aí nos comentários que eu vou com certeza fazer. A gente sempre tá de olho ali nos comentários e a gente gostaria muito que vocês contribuíssem com essas sugestões, porque eu consigo saber o que vocês estão achando e o que vocês estão ficando com dúvida. Perfeito? Então vamos seguir. Testes de funcionalidade. Primeira coisa, a gente já falou sobre, né? Testes unitários, eles são testes funcionais, eles estão ali testando necessariamente o método dentro do seu sistema, né? Ele está testando ali a função do seu sistema. Então ele está fazendo um teste funcional. Smoke tests. Smoke tests são ali feitos normalmente para o ambiente de produção, um ambiente no qual o seu usuário vai se utilizar. Então, ele também é um teste funcional. Por quê? Porque ele é feito ali para verificar se as funções, se as features do seu software estão funcionando. Número 3. Teste de sanidade. O teste de sanidade basicamente vai testar em produção as features novas que foram acrescentadas e ver se está tudo certo em produção. E por isso também é um teste funcional. Você está testando ali basicamente as features novas, né? Até mesmo pelo UI, ou se você estiver fazendo pela API, também são testes funcionais, você está testando a funcionalidade dessas features. Teste de regressão, mesma coisa, você está ali pegando todos os seus testes, né, e fazendo um teste de regressão para ter certeza de que todas as áreas testáveis, né, do seu sistema estão funcionando como deveriam. E também você está testando a funcionalidade. E aí a gente vai ter outros, né, teste end-to-end, teste de usabilidade, né, testes exploratórios. Todos esses tipos de teste, você está testando a funcionalidade necessariamente do seu sistema. Então, é por isso que a gente fala testes funcionais. Eu sei que eu estou batendo bastante nessa tecla, estou até sendo meio prolixo, porém a ideia é realmente bater nessa tecla para que você consiga se lembrar, tá? Quando você tiver numa entrevista e a pessoa perguntar quais testes funcionais você costuma fazer? Essa nada mais é do que uma pegadinha, basicamente, né? Eles não querem saber exatamente quais testes funcionais você faz no seu dia a dia. Aliás, não só isso. Eles querem saber se, quando você ouvir isso, você vai entender o que é teste funcional e vai responder para eles como eles esperam. Então é justamente por isso que eu tô batendo nessa tecla, e é muito importante. Caso você até mesmo não esteja numa entrevista, é muito legal quando você tá aí numa reunião, seja grooming, seja a planning, ou até mesmo outras reuniões do seu dia a dia, que você saiba esses nomes, até mesmo para fazer um dicionário ali no seu dia a dia, para mostrar para as pessoas a diferença de cada uma, e sempre que você falar sobre um sobre outro, elas vão saber sobre o que você está falando, né? Então dar nomes aos bois, né? Ter esse nome, falar sobre isso com essa propriedade é extremamente importante, não somente para as entrevistas, que é ótimo. Os entrevistadores adoram ver essas coisas, eles adoram ver essas respostas rápidas quando eles fazem esse tipo de pergunta, e é por isso que eu tô batendo tanto martelo nos nomes, porque eu quero justamente que isso impregne aí na sua cabeça, perfeito? Tá. Manny, você já falou quais são os testes funcionais. E você já falou que tem uma pancada de tipo de teste para teste funcional. Meu, o que sobrou para teste não funcional? Sobrou alguma coisa? Porque para mim, olhando aqui, não parece que sobrou nada. Então, time, eu entendo, realmente parece que não sobrou nada, mas a gente tem um monte de teste super importante que, como eu disse, às vezes no seu dia a dia você faz ele, mas você nem tem noção de que ele é um teste não funcional, porque você simplesmente nunca parou para pensar nisso. Então, o que é um teste não funcional? Um teste não funcional é justamente aquele que não testa nenhum tipo de função do software. No caso, nenhuma regra de negócios, né? Nenhum tipo de funcionamento ali, de como a API deveria estar respondendo, nada disso. O que o teste funcional vai tratar? O teste não funcional vai servir ali para testes que são mais voltados ao desempenho do seu software. Então, temos entre eles, né, o teste de desempenho, que vai falar basicamente ali a optimização da velocidade do seu sistema, ou até mesmo, né, a capacidade de carga que o seu software aguenta de pessoas simultâneas ali utilizando ele. Além disso, tem teste de carga que vai ver ali qual que é a melhor infraestrutura que você precisa para o seu sistema. Você também tem os testes de estresse que vai verificar como que o seu sistema ele funciona ali com bastante acesso, né, com cargas bem altas de acesso e de utilização. Então, basicamente, esses são os testes não funcionais. E, de novo, é a mesma coisa. Tem sim como fazer esses testes manualmente e automatizado, mas a intenção aqui é falar, esses testes que são relacionados a desempenho, carga, estresse, são todos voltados a não funcionais, porque você não está ali testando o sistema da sua empresa. É muito interessante falar sobre isso. Existem profissionais na área de QA que são basicamente especialistas em como fazer esses testes não funcionais ali no sistema. Não necessariamente os testes, mas os testes não funcionais ali também são muito feitos com o seu DevOps, né? No quem está cuidando da infra, da parte de CI e CD do seu sistema,
justamente porque você vai precisar medir aí os ambientes, né, fazer a teste de carga, teste de estresse para ver se os ambientes eles estão realmente corretos para que o seu sistema aguente ali a quantidade de pessoas que vai utilizar. Então, quando alguém vier aí te perguntar, mas e os testes não funcionais, você faz? Olha, eu entendo que testes não funcionais, né, esses testes de desempenho, de estresse, de carga, não é qualquer QA que faz. Eu vou ser bem sincero, eu já trabalhei, né, eu já tive que estudar para implementar em uma das empresas que eu já trabalhei, porém, não é sempre que isso acontece, tá? É muito legal, normalmente esses testes, eles são mais adicionados aí depois que você tem uma cobertura grande, né, de testes automatizados, que você já tem ali um plano de criar esses testes de estresse, mas saiba aí que mesmo que você esteja estudando, né, sobre, não necessariamente você vai se utilizar em qualquer vaga aí. Mas caso você já esteja aí estudando sobre testes de desempenho, carga, saiba que isso é muito, muito bem visto pelas empresas. Isso daí é basicamente um bônus absurdo que um QA pode ter. E além disso, quando alguém vier perguntar para você, você também pode falar que você faz esses testes manualmente, né? Você consegue verificar a velocidade, por exemplo, de resposta de uma API, se ela está respondendo rápido demais ou se ela está respondendo devagar demais. Você consegue verificar coisas desse tipo. Por exemplo, quando você faz um upload ou um download de alguma coisa, né? De algum tipo de das features, você consegue verificar a velocidade dela, se tá indo devagar ou rápida, né? Você tem que ver essas coisas. E quando alguém te perguntar se você faz testes não funcionais, você vai saber exatamente o que dizer para aquela pessoa. E aí você vai tirar toda aquela borboleta que às vezes a pessoa pergunta uma coisa assim: poxa, mas você sabe o que é teste funcional? Aliás, eles nem perguntam se você sabe o que é teste funcional. Normalmente na entrevista eles perguntam quais testes funcionais você faz. Então você pode aí discorrer sim sobre todos esses testes aí que são relacionados à funcionalidade do sistema e você ainda pode emendar aí sobre os testes não funcionais. Eu realmente também já trabalhei com X tecnologia, né, sei lá, JMeter, KX, que é uma das tecnologias que me vem na cabeça agora. E você pode falar, caso você já tenha trabalhado, e caso não, você pode mostrar também, né? Você sabe não só o que é um teste funcional, mas você também entende o que é um teste não funcional. Perfeito? Time, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou quer que eu me aprofunde mais sobre esses tipos de teste, cada um dos testes, como fazer, deixa aí nos comentários. E, claro, se você gostou desse vídeo, né, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, por favor, deixa aí seu like ou se inscreve no canal. Eu não sei se você tá aí no Facebook ou se você tá no YouTube, mas você pode se inscrever nos dois se você quiser. A gente aqui da Lume trazemos vídeos toda semana sobre QA e, obviamente, aí tudo que engloba a área de qualidade, né, a área de QA Engineering. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham um bom dia. Tchau, tchau!